e sua história. Valdon Varjão. Você estará conhecendo a partir desse momento fragmentos da história da vida de um homem que, tendo nascido nordestino no estado do Ceará, migrou ainda criança para o Centro-Oeste. Filho de Manuel Cardoso Varjão e Maria Olímpia Varjão, Manuel, homem de pouca cultura, era inteligente, de decisões sábias, amigo e conselheiro. Tinha a honestidade como princípio de vida. Legado que deixou como herança para o filho, acrescida de tenacidade, altivez, vida sem preconceito, destemor e respeito. Cresceu nas barrancas do rio Araguaia, entre garimpos e garimpeiros, águas e cerrados. Viveu em brincadeiras todas as aventuras que uma criança saudável pode viver em contato com a natureza exuberante que a região oferece. Cresceu na cidade de Baliza, margem goiana do Grande Rio, onde chegou no dia 5 de fevereiro de 1928. Este homem, nascido no dia 15 de dezembro de 1923, é Valdon Varjão. Eu cheguei aqui à região, cheguei a Baliza em 1928, com 4 anos de idade. Eu nasci em 23 e em 28, nasci no fim de 23 e no começo de 28 eu cheguei a Baliza. Sou nordestino, vim do Ceará. Então, naquela época não tínhamos estrada, não tínhamos condição os forasteiros vinham aí com 2 sacos. Um saco cheio de esperanças e outro cheio de necessidade. Eram as únicas coisas que trazíamos. As conversas que chegavam lá do Nordeste é que o diamante, aqui você arrancava o pé de capim, o diamante saiu a raiz. Então a gente veio daquela esperança. A minha vida meninil. Eu era feliz daquela vida de paz, da idade adolescente, que os anos não trazem mais. Meu mundo era a natureza, meu trabalho. Como eu era feliz naquela vida de paz, na idade adolescente, que os anos não trazem mais. Meu mundo era a natureza, meu trabalho, a vadiagem. Estilingue, bodoque e bolitas trazia como bagagem. Não pensava no futuro. Pobreza não deixa herança. Hoje, mesmo abastado, preferia ser aquela criança. Sem futuro e sem poupança, vivia uma vida feliz. De alfaiate ou sapateiro, tentava ser aprendiz. Manuel Cardoso Varjão, Maria Olímpia Varjão. Meu pai era um ferreiro velho lá, de 70 anos, né? E nós, uma família de quatro pessoas, a mãe e 2 filhos. Eu fui para a escola muito novo e meu pai queria que eu aprendesse. Nós fomos aprender. Pescar, nadar e correr constituía meu mundo. Amava os passarinhos. Fui primeiro sem segundo. Respeitava os animaizinhos, suas vidas indefesas. Preservava os verdes matos dessa linda natureza. Pés descalços e tronco nu, vivia só de calção. Não invejava bem vestidos, desafiava a poluição. Ar, espaço e folhas verdes, plantar, regar e colher,
catar frutos silvestres. Era todo o meu viver. O tempo não estaciona. Minha infância, meus soluguetos. Minha baliza e meus brinquedos. Remar no Araguaia era um dos meus brinquedos. Cantar Bumba Meu Boi, jogar peladas em folguedos. Tudo isso era meu mundo. Um soldado sem quartel. Nunca tive algum brinquedo dado por Papai Noel. O pai era um pobre ferreiro, lutava na profissão. A mãe, uma abnegada, na luta do ganhar pão. Assim vivia na infância, sem cultura e pouca escola, andando de léu em léu, até virar rapazola. Aos 16 anos, pelo Médio Araguaia, como músico da Orquestra Filarmônica de Baliza, conheceu Araguaiana, onde fixou residência, trabalhou como balconista no comércio de Antônio Paulo Bilego, que o adotou como afilhado. Apesar de meus pais pobres, vivia sem egoísmo, sem inveja e sem maldade, sem motejo e sem golpismo, com a pele bronzeada pelo sol causticante, esbelto, versátil e ágil. Era um menino elegante. Oh, que saudades que restam daquela infância vulgar. Menino sem eira e sem beira, nascido para lutar. Com o Vale do Varjão, nós toda a vida nos convivemos bem. A gente ia, toda a vida ele foi amigo da gente. Ele era bom de festa, ele não podia perder uma festa, principalmente a festa da Barra Tradição. Ele era apaixonado, ele é até hoje, apaixonado pela a festa Barra Tradição. E todos nós também sentimos falta dele agora, nesta época agora. Sentimos, olhando a fotografia, ele é uma pessoa que precisava ver. Quero deixar o meu carinho e dizer para ele que continuo a rezar todos os dias como ele me via na igreja. Ele já chegava na igreja e até hoje eu continuo a rezar para ele. Ainda quero ver Vale do Varjão como antes. O Varjão sempre foi uma pessoa muito importante aqui para nós, né? Especialmente porque ele vinha e trazia muita alegria às crianças. Elas vinham correndo, né, e diziam: "Ô, tio Varjão, você chegou", né? Era uma coisa assim muito bonita. E ele sempre teve uma preocupação muito grande em deixar assim o ambiente onde as crianças vivem, onde as crianças estão, muito bonito, né? Então ele procurava trazer os bichos, ele arrumava o parquinho, ele olhava o que precisava em torno da creche. Até as garças que estão aqui, né, todo é ainda do tempo dele. E ele tinha assim uma sensibilidade muito grande para as crianças, e elas sentiam isso. Era alguém da cidade que se preocupava com as crianças daqui. Era alguém que se doava, ele nunca queria recompensa. A gente começava a agradecer, ele já se desviava um pouco, ele, não, tá bom, eu faço por elas. Então ele nunca deixava também as crianças tristes. Então, dias assim que, por exemplo, Natal, era ele que enfeitava tudo isso aqui, né? Deixava um paraíso. Ele dizia: as crianças que menos têm são as que mais precisam ganhar um lugar bonito, um lugar agradável. Muito obrigada, Varjão, muito obrigada por aquilo que você foi, por aquilo que você é, por aquilo que você sempre vai ser para cada um de nós.
Eleito prefeito de Araguaiana em dezembro de 1947, Bilego o levou para secretariar a prefeitura. Em 1948, foi criado o município de Barra do Garças, absorvendo Araguaiana. A prefeitura mudou-se com o prefeito, o secretariado e os vereadores. A partir daí, Valdo Varjão se radicou nessa cidade que o cativou e que escolheu para toda a sua vida. Valdo Varjão é aquele homem que nós chamamos o negão bom. Esse é o Valdo Varjão. E eu tive a oportunidade de conviver com o Valdo Varjão desde a década de 50, quando o Valdo foi prefeito de Barra do Garças pela primeira vez. Valdo, depois disso, esteve deputado estadual e assim seguiu sua carreira política. Mas eu gostaria de falar de Valdo Varjão na intimidade do barragassense Valdo Varjão. Valdo Varjão chegou a nos conhecer ainda criança e sempre foi um homem que nos amparou, nos ajudou no prosseguimento do caminho político e até do empresarial, do qual nós até hoje pertencemos. Incentivador, o Valdo foi um dos primeiros a me orientar na vida pública. Valdo fez diversos trabalhos no mundo social, político e empresarial de Barra do Garças, como já dissemos. O Valdo divulgou Barra do Garças e região em todo o cenário do Brasil e além do Brasil, até no exterior. O Valdo pertenceu às épocas áureas de Barra, como cartorário, na década de 60, 70, até início da década de 80. O Valdo tinha um corpo muito grande de funcionário no cartório, só para atender empresários do Sul, que vinham a esta região adquirir terras, fazer negócios imobiliários na região rural. Assim foi que Valdo incentivou o progresso dessa cidade. Em 1950, candidatou-se e foi eleito vereador por 2 mandatos consecutivos. Em 1959, foi eleito prefeito. Em 1964, foi eleito deputado estadual. Em 1973, foi eleito prefeito pela 2ª vez. Em 1978, foi suplente de Gastão Miller como senador da República, ocupando a senatoria por 2 anos. Em 1982, foi suplente de deputado federal, tendo assumido o mandato por 2 vezes. Encerrou a carreira política assim como iniciou, elegendo-se vereador em 1993 e suplente nos 2 mandatos seguintes que assumiu em vacância de seus titulares. Porque o Valdo é uma história de Barra do Garças, é a história viva. Esse senhor, esse rapaz, esse pai de família, esse político fez muito por Barra do Garças. O meu primeiro emprego, inclusive, foi com ele como gerente. Eu tinha 15 anos na época e empreguei na loja dele. Meu pai me empregou na loja dele, o Bilego era o patrão e ele era o gerente, né? Então nos dei muito bem desde então, né? E depois eu trabalhei no serviço público, ele já como dono do cartório, né? E sempre nos dei muito bem. A esposa dele é afilhada, a madrinha da minha primeira filha. O Valdo é uma pessoa que ama essa cidade e eu, como filho de Barra do Garças, sou testemunha, né? Uma pessoa que só tem feito bem. O mal que ele fez, se é que ele fez, o bem encobriu, né? É uma pessoa dinâmica, muito dinâmica, e até hoje, você vê ao falar, ele demonstra, sabe, aquele vigor pelo amor que ele dedica a Barra do Garças. Devemos muito a ele, todos os filhos de Barra do Garças, devem muito a Valdo Varjão. Sua grande marca no desempenho político, quer como legislador ou como chefe do Poder Executivo, foi elevar e divulgar o nome de Barra do Garças para todo o Brasil e exterior. Em seus projetos de leis, privilegiou a expansão da cidade com doação de lotes para a população menos favorecida para a construção de casas. Criou a reserva do Poço Agropecuário de Barra do Garças, hoje Escola Agrícola Municipal. Criou a reserva das termais dos Poços de Águas Quentes, hoje Parque das Águas Quentes. E criou a Reserva Florestal da Serra de Barra do Garças. E essa criatura, Valdo Varjão, que a gente conheceu mocinho e que teve uma carreira gloriosa, não só no mundo político, como no mundo da história. Valdo Varjão é uma dessas criaturas
que vai levar para o Brasil futuro o que foi Aragarças, o que foi Barra do Garças, o que foi o Araguaia, o que foi o Rio das Garças. Se nós tivéssemos em todas as regiões do Brasil contadores de histórias, escritores que nem Valdo Varjão, nós não seríamos um país que não reverencia a história. A maior marca de sua nova passagem pela Câmara Municipal foi o audacioso projeto de lei que aprovou a criação da reserva da área para aeródromo de pouso de OVNIs, um espaço na Serra Azul que ficou conhecido como Discoporto. Foi um projeto polêmico que o levou a importantes programas de televisão, como o do Jô Soares 11:30. Ele quer criar um aeroporto para discos voadores. Eu vou conversar com o vereador de Barra do Garças, Valdom Varjão. São coisas misteriosas que a gente não tem condição de apalpar. É por isso que eu fiz o projeto já nos reservando o direito de também... De fazer lá... É apenas uma coisa de visão. É como se algum visionário tivesse reservado um terreno para se fazer um aeroporto antes do Santos Dumont ter inventado o avião. Exatamente. Não é isso? Alcançou a finalidade do projeto. O aeródromo que nós pretendemos seja o Discoporto. Se eles precisarem de mais área, aqueles elementos que tiverem nos comandos da administração pública, naturalmente vai ampliar, porque ninguém vai deixar de receber uns visitantes ilustres, né? O autor da lei, que já foi prefeito e está aposentado, não liga para críticas. Só quer receber bem os visitantes de outros planetas. Se forem pacíficos, nós vamos ter um aumento de conhecimento da ciência muito grande. Eu nunca vi, mas não desacredito dos que já viram e me falaram, né? De maneira que a gente fica naquela dúvida se tem ou não tem. E como esse é o assunto do momento, é o assunto do fim do século, é o assunto que vai ser muito estudado e aperfeiçoado no século XXI, nós nos antecipamos em reservar uma área para, no futuro, ser construído aqui um discoporto. O ecoturismo pode ser uma saída para a região do Roncador. Valdom Varjão, ex-prefeito de Barra do Garças, apostou no ufoturismo. Visitantes que vêm de longe, muito longe. Alguém já chamou o senhor de louco ou não? De louco, de mistificador, de tudo quanto foi coisa, mas isso para mim não pega. Ele é o autor do projeto que criou o primeiro discoporto do Brasil. A criação do Discoporto tem trazido para Barra do Garças turistas de todo o mundo, principalmente da Itália, Alemanha e Japão. Foi reconhecido por lei como cidadão barragarcense e cidadão matogrossense. Entre uma e outra administração, quando esteve sem mandato, ocupou cargos de confiança como titular de secretarias. Sua grande marca está registrada na criação e instalação de escolas, bibliotecas públicas, eventos culturais e a criação da Academia de Letras, Cultura e Artes do Centro-Oeste, com sede no município. Na Assembleia Legislativa, levou a proposta de emancipação política de vários municípios e se destacou com pronunciamentos em intensos debates. Na Câmara Federal e no Senado, defendeu causas que tiveram grande repercussão nacional. Na política, eu nunca tive um adversário que eu não pudesse, durante o período, dar um empurrão nele para lá. Como também nunca tive um inimigo que eu não possa um dia chamar ele, vem cá. Em 5 de maio de 1980, Valdom Varjão assumiu o mandato de senador. Sua presença na casa causou frisson na imprensa nacional, ávida de notícias, alardeando a presença do primeiro negro no Senado Federal. Afloraram-se com intensidade os problemas relacionados à cor negra. Mulato que é e que também não esconde nem disfarça, pois conviveu com eles desde
da infância e não o impediram de conquistar seus objetivos de vida. Ser chamado de moleque, negrinho, tiveram em sua infância a mesma conotação de menino ou branquinho com que eram distinguidos seus amiguinhos de baliza. Eu sempre fui um sonhador, mesmo como criança eu era sonhador. Eu achava que eu ia ser o rei, né? Minha mãe lavava roupa num córrego que tem lá chamado Luiz Lima. A minha preocupação era fazer casinhas bonitas e tal. Isso aqui é meu palácio, quando eu for rei eu venho. Eu tinha aquelas ilusões de criança, né? E vivi a infância muito feliz. No Senado, fez grandes pronunciamentos e percorreu o país defendendo a causa das minorias e propondo leis de punição para quem pratica o racismo. Propôs proibição à venda de órgãos para transplantes, representou o Brasil em viagens de estudos ao exterior, conheceu e trouxe os modelos de irrigação praticados no Estado de Israel. Autodidata, dedicou-se à pesquisa histórica e aos registros de fatos, transformando-os em livros. Sua produção literária versa sobre historiografia, romances, poesias, peças teatrais e discursos. Ingressou nos Institutos Históricos e Geográficos de Mato Grosso e de Goiás, na Academia Maçônica de Letras, nas Academias Paulista da História, Anapolina de Filosofia, Cultura e Letras, Piracicabana de Letras, Mato Grossense de Letras, na Ordem Nacional dos Bandeirantes e, finalmente, na Academia de Letras, Culturas e Arte do Centro-Oeste, de sua criação e da qual é presidente de honra, ocupando a cadeira de número 13. Depois de escrever 22 livros que contam a história da região, valorizando a cultura e os costumes da nossa gente, o historiador Waldon Varjão finalmente foi reconhecido através das suas obras e atuações no meio político pela entidade máxima que congrega as grandes personalidades da história do nosso estado. Waldon Varjão foi homenageado na Casa Barão de Melgaço, sede da Academia Mato Grossense de Letras. De Letras, confrades da Academia Goiana de Letras e do Instituto, senhoras e senhores. A Academia Mato Grossense de Lima e Silva, Duque de Caxias, Melgaço, e com a guarnição federal de Mato Grosso, nós, Caxias, estaria empenhado no combate. Convido o consórcio Waldon Varjão a assinar o termo de posse. Declaro empossado na Cátedra Acadêmica número 16 da Academia Mato Grossense de Letras o acadêmico Waldon Varjão, a quem faço entrega do diploma de sócio efetivo da Academia Mato Grossense de Letras. As minhas homenagens. Eu homenagear minha família, minha esposa, filho, neto, genro, bisnetos. De grandes sonhos, é um homem visionário. Certa noite tive um sonho, uma ilusão ou engano, me parecia real aquele pesadelo tirano. Vi um povo todo igual, ninguém sendo diferente. O mundo que eu sonhava veremos talvez em frente. O céu estava vermelho, com granizos. É muito importante ressaltar o valor da obra, né, de Waldon Varjão, com relação à região do Araguaia, à cidade de Barra do Garça e cidades vizinhas, né? Porque eu costumo dizer que a cidade de Barra do Garça é muito nova ainda,
57 anos fez agora, em comparação com 280 anos de Cuiabá, mas é muito importante para a nossa cidade, para nossos habitantes, para a nossa gente, esse trabalho de Valdo Varjão através de livros, através de contação de causas, através de registro de costumes, registro de fatos, registro de nomes históricos para o nosso município. Isso tem um valor cultural muito grande. É impossível determinar qual é a maior obra realizada por Valdo Varjão, pois todas têm a sua grandeza peculiar, mas com certeza ele é o homem que mais ama Barra do Garças e tem feito tudo o que lhe é possível para sua grandiosidade e projeção além fronteiras. Essa é a vida de um brasileiro cheio de esperança, que ama Barra do Garças como se fosse o paraíso da terra. Diz que tem um paraíso, não sei se tem, mas se tem paraíso de nosso mundo é Barra do Garças. Oh, que saudades que restam daquela infância vulgar, menino sem ele, sem beira, nascido para lutar.